para ser ministro do STJ, precisa ser indicado pelo presidente da República, a partir de uma lista tríplice. E depende muito do histórico do ministro que está se aposentando. Por que a gente está falando de uma possibilidade de vaga no STJ? Porque o Marco Buzzi, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi afastado ontem de maneira unânime pelos colegas que fazem parte do STJ junto com ele. Os ministros, numa sessão que foi tensa, uma sessão em que os ministros relataram que todos ficaram em silêncio, receberam com perplexidade e indignação os relatos das vítimas que foram lidos pelo ministro Francisco Falcão, que faz parte dessa sindicância. Os ministros decidiram afastar o Marco Buzzi de maneira cautelar, ou seja, a sindicância ainda vai continuar, vai ser concluída no dia 10 de março. Quando chegar o dia 10 de março, o STJ vai tomar a decisão fatídica. Aposenta compulsoriamente ou não o ministro. O ministro tem 68 anos. Ele pode ser ministro do STJ até 2033, que é o prazo pela legislação para você seguir num tribunal. 75 anos, ele se aposentaria, normalmente. A tendência é de que o STJ, em março, declare a aposentadoria compulsória do ministro Marco Buzzi. Essa é a expectativa dentro do tribunal. A punição pelos casos pelos quais ele vem sendo investigado será a de aposentadoria compulsória. Tem muita gente que critica a aposentadoria compulsória, que, na final das contas, não é um castigo, não é uma punição, mas é um prêmio, porque ele continua recebendo salário para o resto da vida de R$44 mil. Dito isso, deixado isso de lado, se ele de fato for aposentado compulsoriamente em março, como punição por esse caso, há 2 denúncias de vítimas de importunação sexual contra o ministro, isso vai abrir uma nova vaga no STJ. Aí sim, aí o presidente Lula terá a possibilidade de indicar um 8º ministro para o STJ só nesse 3º mandato. Lula já indicou, desde que assumiu em 2023, 5 ministros para o STJ. Em 2023, ele indicou 3 ministros, uma ministra e 2 ministros. E no ano passado, o presidente Lula indicou mais 2 ministros, um ministro e uma ministra. Então, repôs 2 vagas de mulheres que se aposentaram ao longo dos últimos anos. Nos últimos anos, então, desde que assumiu o 3º mandato em 2023, Lula indicou 5 pessoas para o STJ. Teria mais 2 indicações nesse ano. O ministro Og Fernandes vai se aposentar em novembro, o ministro Saldanha Palheiro vai se aposentar agora em abril. Ou seja, ele já teria essas 2 indicações. Só que agora, com a possibilidade do Marco Buzzi ser punido com a aposentadoria compulsória, vai surgir uma nova indicação para o presidente Lula, que não estava no radar. Essa 8ª não estava no radar, a 3ª nesse ano. Isso vai abrir, obviamente, uma disputa por essa vaga e é um ministro, o Marco Buzzi, que veio do Tribunal de Justiça de Estado, assim como os outros 2 ministros. O que isso implica? O presidente Lula vai ter que indicar um novo ministro para a vaga do Buzzi, a partir do momento que ele for aposentado compulsoriamente, se isso se confirmar. E como ele vai indicar a partir do Tribunal de Justiça do Estado, no Tribunal de Justiça do Estado ele vai precisar repor essa vaga. E vai ter que indicar. Haja nome, haja articulação política e haja influência política de juízes, de desembargadores, de ministros. Porque quando há uma vaga aberta, assim como na política, um político, um prefeito vai disputar uma eleição, há toda uma articulação de deputado, senador, até de presidente da República para ajudar na escolha. Nos tribunais de justiça isso acontece e muito, Elisa. Então é politicagem na veia e aí haverá uma batalha para que essas vagas sejam repostas, tanto no Tribunal de Justiça dos Estados como no Superior Tribunal de Justiça. Não é à toa que volta e meia o presidente da República está rodeado por advogados, gente com proximidade, ministros.